certo? Então isso vai gerar um problema muito grande, eles não vão conseguir povoar esses territórios e muitos ataques franceses, muitos ataques de outras nações ali que estavam se lançando ao mar, nações europeias no caso, vão estar ocorrendo ali na costa brasileira, certo? E além disso, as capitanias hereditárias também vão ter problemas ali com algumas revoltas indígenas que vão ocorrer, né, com o passar do tempo, já que, num primeiro momento, os indígenas foram receptíveis com os portugueses. Porém, à medida que o tempo foi passando, os indígenas foram se ligando que os portugueses chegaram para tomar algo que era deles. Então vão ocorrer muitas revoltas internamente e externamente. Isso vai levar justamente a um fracasso da maioria das capitanias, com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente. Esse é o beabá quando nós falamos de capitanias hereditárias, certo? As capitanias hereditárias, elas vão funcionar do ano de 1534 até o ano de 1548 de maneira isolada, ou seja, só existiam, ou melhor dizendo, só existia esse modelo de gestão de colônia durante esse período. Porém, a partir do ano de 1548, o governo português, visualizando que as capitanias estavam dando furo, o repasse dos donatários e das pessoas que viviam na colônia não estava sendo bem feito para a coroa portuguesa, ainda estava ocorrendo ali muitos ataques por parte dos franceses, estavam tendo problemas também com as disputas indígenas, as revoltas indígenas. Então, a coroa portuguesa vai estabelecer ali a criação dos governos gerais. Os governos gerais, eles vão ter como responsabilidade fiscalizar a colônia e fiscalizar, obviamente, esses donatários, o funcionamento dessas capitanias. O governo geral, ele vai ser estabelecido na cidade de Salvador, ou seja, no Nordeste brasileiro. Isso significa que a primeira capital do Brasil vai ser a cidade de Salvador, certo? A cidade de Salvador, ela vai ficar na região da Baía de Todos os Santos. E lá vão chegar, de certa forma, em maior quantidade o número... vai chegar em maior quantidade os primeiros escravos de origem africana, certo? A questão ali dos governos gerais, ela vai ter ali com o governador geral, ele vai ter como auxílio os chamados capitães-mor, os chamados também provedores mores e também os ouvidores mores. Bom, o ouvidor mor era o cara que era designado na questão ali da legislação, na questão mais especificamente falando de fazer a justiça. Toda a questão ali de um conflito dentro da colônia, se fosse algo pequeno, isso era designado como responsabilidade para o ouvidor-mor. Quando nós falamos do capitão-mor, é o cara que é o chefe máximo na questão de segurança, da organização das tropas dentro do território, sobre a responsabilidade do governador-geral. E por último, nós temos o provedor-mor. O provedor-mor é uma espécie de tesoureiro, o cara que vai estar responsável ali pela captação ali dos impostos dentro da colônia. Então esses caras eram os auxiliares do governador-geral. Os três primeiros governadores gerais são o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e depois o Mendes Sá, certo? E dentro desses governos gerais nós vamos ter ainda problemas ali com conflitos indígenas, assim como também as invasões de nações europeias, como o caso mais explícito, a questão da invasão francesa. Os franceses, inclusive, vão chegar ao nível de conseguir estabelecer a criação de uma colônia na região do Rio de Janeiro, a chamada colônia França-Antártida. Essa França-Antártida vai gerar um conflito grande naquela região ali da Baía de Guanabara, e esse conflito vai ser responsável pela fundação da cidade do Rio de Janeiro, certo? E esses acontecimentos da criação da cidade do Rio de Janeiro vão levar, de certa forma, a um crescimento
de um desenvolvimento ali de uma região de vila que vai ser muito importante como questão ali de portos na região sudeste do país. Obviamente, quando eu falo região sudeste, é uma nomenclatura de geografia contemporânea, certo? É só para vocês se situarem. Então, dentro ali da região sudeste, os principais produtos que chegam de Portugal vão começar a passar pelo Rio de Janeiro. E as pessoas que vão estar circulando naquela região também vão passar pelo Rio de Janeiro. Porém, o principal foco da circulação econômica no país vai se concentrar na região nordeste no primeiro momento, devido à questão do açúcar. Esse mesmo açúcar, ele vai, de certa forma, ganhar um protagonismo muito grande durante o período da União Ibérica, onde Portugal e Espanha se tornam um só e abrem uma brecha ali para a invasão dos holandeses na região nordeste. Essa invasão dos holandeses vai levar ali a um aumento na produção do açúcar e, consequentemente, também do escoamento dessa produção. E esses mesmos holandeses, eles vão ser responsáveis ali por um aumento da chegada dos escravos africanos. Essa chegada dos escravos africanos já vinha acontecendo justamente pela diminuição do trabalho escravo indígena em virtude da contestação das ordens jesuíticas. É isso mesmo. Existiam ordens dentro da Igreja Católica que tinham autonomia suficiente para contestar determinadas situações. Essa ordem dos jesuítas, ela vai ser responsável pela catequização dos indígenas. Mas, num dado momento, alguns desses jesuítas vão ser contrários ao trabalho escravo indígena, o que vai desviar um pouco o foco, trazendo o escravo africano como ponto central ali para solucionar os problemas da produção no Brasil, já que os portugueses, a população portuguesa era muito pequena para povoar o território brasileiro. E ainda assim, essa pouca população, essa pequena população portuguesa, uma fração menor ainda dessa população portuguesa tinha interesse em vir para cá. Então existia necessidade de desenvolver uma grande produção de um produto monocultor, que era o açúcar, e para essa produção foram utilizados os escravos africanos. Essas pessoas, elas eram desviadas da sua vida, de toda a sua realidade, de toda a sua cultura, de todas as questões de pertencimento que essas pessoas tinham nas suas regiões no continente africano, e eram trazidas para cá para trabalhar nas lavouras inicialmente, e pouco a pouco essas pessoas também vão estar exercendo diversas atividades de trabalho aqui no Brasil de maneira forçada, certo? Voltando à questão dos indígenas, os indígenas, além dessa questão dos jesuítas, os indígenas também vão morrer aos montes durante ali os primeiros contatos com os portugueses, certo? Os indígenas vão morrer por doenças, vão morrer por ataques de armas de fogo, vão morrer também por questões ali de conflitos entre tribos indígenas que eram alimentados pelos portugueses. Então, várias situações vão levar ali a uma diminuição grandiosa das populações indígenas que circulavam e viviam no Brasil. Então, esses dois motivos centrais vão levar ao desvio para a utilização do escravo africano, que vai começar a crescer bastante durante ali o período da União Ibérica, certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido, galera. Isso é só um aspecto do período colonial. Mais à frente eu devo estar abordando outros assuntos dentro dessa temática. Fiquem atentos, porque isso é bastante importante, certo, galera? Até a próxima.